Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Rodrigo Portela. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, clica aí embaixo, se inscreve agora, ativa o sininho para receber as notificações e já deixa um like para ajudar também. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar mais uma vez sobre o novo dispositivo da Samsung. Nesse momento que eu tô gravando, ele é novo ainda. O Samsung Galaxy M62. Foi um cara que eu falei que não ia comprar, acabei comprando. Já tô no terceiro ou quarto vídeo que eu gravo dele e esse vídeo aqui é uma resposta aos inscritos e não inscritos, as pessoas que acompanham o canal e que acabam deixando as perguntas lá nos vídeos. Na seção de comentários você pode deixar teu comentário também. Se você tiver alguma dica também, por favor, escreva aí. Bom, nós vamos falar mais uma vez do M62 e eu vou responder umas 5 ou 6 perguntas que eu ando recebendo mais, na maioria delas, então eu vou esclarecer essas aqui. Se você tiver outra dúvida que não for as que estiverem aqui, escreve aí na seção de comentários que quem sabe eu grave outro vídeo, tá? Lembrando, pessoal, que o conhecimento que eu tenho não é maior do que muitos de vocês estão assistindo, embora eu conheça bastante. E as pessoas que têm dúvidas e escrevem certos tipos de pergunta são pessoas que a maioria delas, apenas querem um celular bom e essa pessoa não é obrigada a saber de especificações como eu sei, como muitos de vocês que acompanham o canal sabem, sobre sensores, sobre chip, sobre processador. A pessoa só quer saber se um celular é melhor que o outro. Então, quando você for responder uma coisa aqui, por favor, tenha em mente que as pessoas, na maioria das vezes, não sabem se quer e nem quer saber. Ele quer só saber se um é melhor que o outro. Então, não vale a pena ficar desmerecendo as pessoas na seção de comentários, beleza? Se não puder ajudar, não fala nada. Primeira pergunta, vamos lá, pergunta do Ezio. A72 ou M62? E agora? Cara, assim, são dois aparelhos relativamente novos, óbvio que o M62 é mais novo. E por ele ter, isso gera muita confusão, né? Por todo mundo ter falado em todos os vídeos que saíram sobre o tal do chip que ele usa, que é o Exynos 9825 da própria Samsung, que é um chip de top de linha e que eu já falei, equipava o Galaxy, aí equipa o Galaxy Note 10 Plus, por exemplo. Então é um chip de top de linha. Isso gera uma confusão na cabeça das pessoas. E é legal, porque elas não estão erradas. O M62 é um cara focadíssimo naquele cara que é tipo a linha que a Motorola tinha. Esse é o Motorola Power. O Power queria dizer que ele tinha muita energia. Este cara aqui é tipo isso. É uma comparação, tipo, ele é um pouco de evolução, mesmo que mínima, do M51, que eu também vou responder algumas coisas aqui. Então o cara que vai atrás do M62 é o cara que quer muita bateria. O A72 com 5.000, o A72 tem 5.000, esse aqui tem 7.000, o M62. O cara que quer uma bateria muito acima da média é o M62. O que você vai perder se escolher o A72? Para a maioria das pessoas, o A72 talvez dure o dia todo também de bateria. Você ganha no que no A72? Um smartphone que eu acho que é mais bonito, um smartphone que tem proteção IP, não é 68, mas é 67, então você pode entrar na piscina ou se ele cair numa água, tomar uma chuva de boa, é tranquilo. O A72 também tem saída de áudio estéreo, então ele tem um áudio estéreo, tem menos bateria e tem um chip um pouquinho mais fraco. Quem vai durar mais bateria? Você fala, pô, mas o Exynos é gastão. Na minha experiência de uso aqui, ele não está sendo gastão. Ele está aguentando bem, durou 13 horas praticamente no segundo dia de bateria, tá? Ele tem um chip que tem um clock, um processador que tem um clock bem mais alto do que o 720, que tem no A72. Então você vai falar, pô, ele vai gastar muito mais bateria. Mas a gente tem que lembrar que o chip, os dois núcleos principais não são acionados o tempo todo. Eles vão rodar menos tempo. Então não quer dizer que esse cara vai ser um gastão de bateria. Tá durando muito bem. A minha opinião é o seguinte, sem contar na tela de 90 Hz a atualização do A72. Se você acha que 5.000 dá para o seu uso, e eu acho que para a maioria das pessoas vai dar, eu talvez pensaria em pegar um A72. Por outro lado, para aquele cara que quer saber ter com ele o smartphone que ele fala assim, não, esse é mais rápido que todos esses outros intermediários. M62. Mais rápido quando precisar e muita bateria se você precisa. E aí você vai perder a atualização de 90 Hz. Uma pergunta que vocês querem de mim é, e você? Resposta de mim. E você, pegaria qual, cara? Eu tô usando esse cara aqui. Eu tô bem satisfeito com ele. Tela de 90 Hz, pra mim, não é um must have. Assim como o AMOLED também não é, já falei pra vocês. Eu iria de M62.
Agora, se você já comprou um A72, por favor, não troque. É um baita aparelho e tem as suas vantagens, como eu acabei de falar. Eu ficaria com esse cara aqui. Tem mais coisas para mencionar, mas aí o vídeo vai ficar muito grande. O David, ou Davi, pergunta, aliás, ele afirma, mas é uma dica. Faz uma comparação dele com o S20 FE, com o Snapdragon, ele quer dizer. Tem a mesma faixa de preço, eu estou querendo comprar um. David, ou Davi, eu acho que não vale a comparação. Por que que não vale a comparação? O foco deste cara aqui é bateria. O foco do S20 FE é ser um top de linha com menos coisas. São poucas coisas a menos, mas com menos coisas. Está com preço equivalente? Está com preço equivalente. O foco é bateria neste cara aqui. É muito mais bateria do que um S20 FE. Muito mais bateria com S20 FE. Eu estou dizendo a versão com Snapdragon. Quanto a fotos, você vai ter fotos um pouquinho melhores na traseira do S20 FE. A frontal é praticamente idêntica, pelo que eu me lembro de cabeça, porque eu já tive dois S20 FE, um com Snapdragon e um com Exynos. Bateria vai ser melhor aqui. Em termos de performance, você não vai perder nada, que esse cara é muito bom também. Vai perder talvez em algum jogo dos mais pesados, talvez um pouco de FPS a menos, mas esse aqui rodou todos os joguinhos de boa, a não ser o Genshin aí que vocês falaram para eu instalar, que todo mundo também falou que todo jogo você tem que fazer umas configurações específicas lá, senão não roda mesmo em smartphone nenhum praticamente. Então, cara, esse cara é muito bom também. Mas, pela todas as outras coisas, cara, proteção IP, carregamento sem fio reverso, áudio estéreo, várias outras coisas, atualização de tela. O S20 FE é um top de linha. Pode ser um top de linha série B, mas é um top de linha. O que você ganha aqui nesse cara? Muito mais bateria. Você não vai perder muita qualidade de foto. Ele tem fotos ainda boas, mas para responder certo, S20 FE é mais aparelho porque é um top de linha. Série B, mas é um top de linha. É um pouquinho capado, mas é top de linha. Matheus pergunta, sem pensar duas vezes, ou tem que pensar 5 vezes, Matheus, qual você pegaria? Tô precisando de uma ajuda. M62 tem a função DeX? M62 não tem a função DeX. Primeira coisa. A71, M62, S20 FE. S20 FE. A não ser que a bateria que você queira seja muito melhor, você precise de muita bateria. S20 FE. Certo? Como eu respondi já as perguntas anteriores, o S20 FE é um top de linha série B, umas coisinhas a menos, mas ele não é o intermediário como o A71 e como o M62. O M62, talvez hoje, para quem não faz questão de atualização de tela super boa, essas coisas, talvez ele seja a melhor opção com muita bateria. E ele é melhor do que o M51, sim, porque a duração de bateria vai ser praticamente idêntica pelo que eu estou vendo aqui. E você tem um chip mais rápido quando você precisa e você tem umas fotos um pouco melhores, porque o chip é capaz de processar essas imagens um pouquinho melhores. Então, galera que tá falando aí M51 com certeza, opa, peraí, com certeza pode ser que ele dure um pouquinho mais de bateria. Um pouquinho. Porque se você ficar julgando somente pelo Exynos, o Exynos está muito bom aqui, meu amigo. Muito bom. 13 horas de bateria no primeiro dia, tá? E tô dizendo assim, ele não acabou num dia. Ele deu mais de 24 horas. Então vai ser suficiente para qualquer um o dia todo fazer qualquer tipo de coisa. Então ele pode ser que tenha uma bateria que dure um pouquinho a menos que o M51. Mas o M51 não ganha desse cara aqui se você colocar no papel. Mas vamos deixar um negócio claro. A 2.200 eu ainda compro o M51. O Theo perguntou... Vídeo muito bom, falando do vídeo que eu soltei. Bem explicado, Rodrigão. Só uma dúvida. M62 é um intermediário premium, então? Não, cara. Não é um intermediário premium. Ele é um intermediário. Não é um intermediário premium. Por quê? Ele tinha que, na minha cabeça isso, ele tinha que ter mais coisas, além de ter um chip de top de linha, que é um top de linha já do passado, ele teria que ter mais coisas. Pelo menos aí um áudio estéreo, uma atualização de tela de pelo menos 90, que 120 seria legal. Você vê que um intermediário, um A72, um A52, tem proteção IP agora. Tem tela de 90, 120 Hz. Você entendeu? Então, áudio estéreo, esse cara
não tem sequer áudio estéreo. Então, ele não é um intermediário premium, só por conta do chip. Mas ele é um cara que se for comprar um smartphone novo agora, entre M51, M62, A72, eu pegaria este aqui, o M62, que aliás tem link na descrição, vamos fazer o jabá. Hugo afirmou e meio que perguntou: excelente explicação, valeu Hugo. Só faltou falar a respeito do tempo de recarga do aparelho. O tempo de recarga é exatamente o mesmo tempo de recarga do M51. 115 minutos, ou seja, 1 hora e 55. Vamos arredondar, 2 horas de 0 a 100. Praticamente 2 horas carregando, carregador de 25 watts, que aliás não muda, o M51 também tem um carregador de 25 watts. O Ellison Bittencourt diz: gosto da sua explicação sobre os aparelhos, mas não vejo nem você e nem nenhum outro canal falando sobre microfones de celulares. Faço lives e acabo temendo pegar um cell que não vai ajudar neste ponto. Então, Wellington, cara, nenhum dos aparelhos que eu testei aqui ultimamente, óbvio que eu não peguei nenhum intermediário ruim, tinha microfones ruins ao ponto de ser ruim para uma live direto no Instagram. Ninguém respondeu esse tipo de pergunta, porque geralmente a galera que quer um áudio além de um smartphone, e eu devo dizer que tem smartphones, exemplo, os top de linha, que o áudio são excelentes, essa galera ainda vai procurar qualquer microfonezinho barato, até da boia, para utilizar no próprio aparelho, se quer algo um pouquinho mais profissional. Nenhum aparelho como o Moto G100, por exemplo, que eu tive aqui intermediário, como o Galaxy S20 FE, nenhum aparelho desses que eu testei tinha um microfone ruim ao ponto de eu falar tá péssimo. Geralmente, quando eu pego um mic ruim, eu tive um exemplo agora muito recentemente, que os áudios nas lives que eu fiz e nos áudios que eu estava mandando pelo WhatsApp do Apple iPhone 12 Pro Max, que custa R$8.000, em promoção no canal de descontos aí da descrição que você pode encontrar, ele já apareceu a menos de 7. Entra aí que você não perde. Eu tava mandando uns áudios e fazendo uns vídeos que o áudio tava péssimo. Aí, 2 coisas que eu desconfiei. Era a capinha ou a película. Acabou que era o case. E aí, tive que tirar o case e utilizar. Não consegui achar onde é que estava tapando, que efeito que estava dando, onde é que estava batendo, sei lá, o som que não estava com áudio legal. Geralmente pode ser um case que você está utilizando, mas desses smartphones eu nunca fiz aqui vídeo, porque eu acho o áudio bem decente para uso de um microfone direto. Se você quiser qualquer coisa melhor, investe no smartphone de R$200, R$250, R$300 da boia e coloca no seu smartphone para ter um áudio um pouco melhor. Eliabeth Costa diz: o que acontece, caro Rodrigo? O Galaxy M51, que mesmo com o Snapdragon e os mesmos 7.000 mAh de bateria, parece não ter autonomia semelhante. Deveria ser até melhor. Cara, não sei o que acontece especificamente, mas tem muita coisa que surge nessa internet que é puramente falácia. Nego só sai falando. Todo mundo que tem o M51 que veio falar comigo, inclusive nos vídeos do M62, tecendo elogios sem parar ao M51, dizem que a bateria dura muito, muito, muito. Por favor, alguém que tem o M51, comente aqui embaixo para eu ver se tem as experiências ruins. Tem gente falando que dura 3 dias a bateria, aí também já é demais. O cara tem que usar nada para durar 3 dias de bateria. Na teoria, o M51 é para ter uma bateria, se a gente for comparar, melhor do que o M62, certo? Porque ele tem um Snapdragon com clocks mais abaixo, o Exynos tem fama de gastão, é para ter uma bateria melhor. Mas, cara, 13 horas de tela no segundo dia desse cara me deixou feliz demais. Cara, deu 26 horas, para ser mais exatos, 26 horas e ele restava 5% de bateria. 26 horas de aparelho ligado, 13 horas de tela. A metade do tempo foi uso de tela e eu joguei, certo? Isso pode melhorar, que o aparelho vai tender a melhorar ainda. Então, o galera que reclama talvez de M51, apareceu alguns falando, creio que possa ser algum app gastão que tenha por aí, alguma coisa fora da curva. O que acontece também é que a Samsung já melhorou e piorou aparelhos. Um exemplo meu foi do Galaxy Note 20 Ultra, que a atualização que melhorou muito bem, ele estava esquentando, não passou a não esquentar mais, e teve alguma atualização depois que saiu e que ele voltou a dar uma esquentadinha. Não quanto antes, mas pode ser também, que alguma atualização deu ruim aí nesse meio. Geralmente dá um resetão, instala tudo do zero para ver se melhora isso. Se não melhorar, é paciência
e esperar a vontade da Samsung. Eu não sei se foi para ironizar, se foi para zoar, mas vamos lá. Às vezes não, como eu expliquei no começo do vídeo. Felipe disse: Rodrigo, estou com dúvida. O Galaxy Note 20 Ultra deve ser melhor que o M62? Faz um comparativo sobre os mostros aparelhos de linha top. Enfim, é meio confuso o que ele escreveu aqui, mas, velho, o Galaxy Note 20 Ultra é o Galaxy Note 20 Ultra. Tem um Exynos 990 esquentadão? Tem. Não estava esquentando no meu, se vocês lembram o que eu falei aqui, tá? O Rude fala que no dele esquentava demais. Eu gostava muito do Note 20 Ultra, só a câmera frontal, em vídeo principalmente, que pra mim tinha que ser um pouco melhor. Mas, cara, é um top de linha. O que eu falei no começo do vídeo, as pessoas não são obrigadas a saber tudo, e tem gente que quer só saber se um celular é melhor que o outro. Não faz nem ideia o que é entrada, intermediário ou top de linha, e às vezes não quer nem saber, só quer saber se um é melhor que o outro. Cara, Note 20 Ultra é óbvio que é muito mais aparelho. Em termos de bateria, é óbvio que não. Você vai perder bastante coisa se pegar um M62 e vai ganhar muita bateria. Jonas de Oliveira disse: compara com o M51. Putz, vou ficar devendo essa, Jonas. Não tem o M51, mas a galera diz que é muito boa e eu suspeito que talvez dure um pouquinho mais o M51. Nesse momento ele tá com preço melhor. Se eu fosse comprar nesse momento e o preço tivesse 200 conto de diferença, eu pegava o M62. Se tiver mais caro que isso ainda, aí eu acho que pegava um M51. Rafael pergunta: qual é melhor, Samsung M62 ou Galaxy S20 FE? Gente, M62 é intermediário. Eu já respondi no começo do vídeo. É um intermediário com bateria muito boa, que entrega fotos boas, a frontal não é tão boa, assim como o S20 FE também não tem uma câmera tão boa, certo? Mas é um intermediário. Você perde muitas coisas, atualização de tela, áudio estéreo, carregamento sem fio reverso, e eu vou esquecer outras coisas. O S20 FE é um top de linha série B, que eu costumo caracterizar como top de linha série B, porque é construído em plástico e outras coisinhas que não tem, mas ele é um top de linha, tá? Então, o M62 é melhor só em bateria para quem quer bateria melhor. Vai te dar uma experiência gigantesca de bateria, não vai entregar fotos ruins, mas as fotos traseiras do S20 FE vão ser um pouquinho melhores. A frontal nem digo que vai ter diferença, vai ser praticamente ali. O termo de desempenho também não vai ser muito diferente, tá? Porque é um Exynos bem rapidinho. Então, velho, mais ainda, S20 FE. Neste preço ainda, o S20 FE é imbatível. Links na descrição de montão para todos os aparelhos que esse gordão disse aqui bastantão. Bom, galera, esse foi o vídeo gigantesco respondendo os inscritos e eu tentei responder o mais rápido possível. Posso ter errado alguma coisinha, deixado de falar alguma coisa aqui que seria pertinente. Eu sei que vocês estão aí, os fiscais vão falar: você não falou isso, ainda tem isso. Eu sei, escreva aí. Mas é basicamente para tirar uma dúvida assim, a grosso modo. Gostei demais do M62. Para mim, ele é bom. Mas ainda em 2.200, S20 FE imbatível. Agora, tem os caras que são vendedores. O cara vende pelo WhatsApp, tem loja o dia inteiro. Cara, M62 para essa galera é fenomenal. Foto ainda é boa pro aparelho que é. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Não se esqueça de checar os links da descrição, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.